uma pessoa que tá mal financeiramente? Qual que é o primeiro passo? Assim, tá ruim, tá tudo descasado. Qual que é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é parar e pensar. Boa. Porque às vezes não precisa de tanta mudança quanto a pessoa imagina. Muitos dos erros financeiros são vários micro-erros acumulados. Sim. Más decisões, sabe quando você... o streaming, vou pagar R$10 a mais aqui e, inclui isso aqui no meu pacote. Não, mas puxa, não olha o condomínio, tá pagando coisa que não precisa, tem seguro que não precisa. Então, quando você mapeia o seu orçamento, só de construir o orçamento. Pode ser no Excel, vamos oferecer na Semana de Inteligência Financeira. Pode ser um aplicativo, a gente usa muito Minhas Economias, que é um aplicativo gratuito, não é vinculado a banco algum, mas você pode montar o seu orçamento. Só de você ter consciência do que você gasta, você já muda comportamento. Por quê? Faço isso há 25 anos, vejo que as pessoas preenchem orçamento e falam, mas o que eu tô pagando isso aqui? Fala que a lei da observação, quando você sente que você está sendo observado, você já muda. Com certeza. E a pessoa descobre no meio do ano, tô pagando essa parcela aqui, nossa, o biquíni que eu comprei em outubro do ano passado, parcelei em 12 vezes. Por quê? Porque a pessoa, despretensiosamente, parcela tudo. E ela não percebe que quando ela parcela demais, por mais que matematicamente seja interessante, chega uma hora que ela perde liberdade. Você precisa lidar com o imprevisto você, puxa, o orçamento todo amarrado, é condomínio, aluguel, prestações. De onde sai o dinheiro? Sai da pouca poupancinha que você tem, ou para a maioria das pessoas que não tem poupança, vira uma dívida. E aí cai no efeito bola de neve. Quando você pensa, enxerga o resultado do seu comportamento, você tende a abandonar o excesso de compras a prazo. Você tende a rever gastos que parecem pequenos. Se você gasta R$50 por mês em qualquer serviço de streaming, é 600 por ano. Você tá reclamando... tem 5, 6, 7, ali já tem... Você não está reclamando que não consegue ter um jantar para celebrar o fim do ano, não consegue fazer um passeio com a família para a praia, por quê? Às vezes alguma coisa se ajusta. Uma ligação anual para a sua operadora de telefone vai fazer você rever algum plano, TV a cabo, mesma coisa. Vários serviços que hoje em dia a gente assina, né? O pessoal entra lá na Apple Store, no Google Play, às vezes nem vê, vai no né? automático, vai renovando. Então, quando você faz aquela faxina, você vai encontrar boa parte do alívio financeiro que você poderia encontrar. Tem uma forma mais importante de aliviar, que é quando você pensa e revisa o estilo de vida. Puxa, mas se eu priorizasse meus sonhos, eu teria que gastar talvez 20% menos com a moradia. A gente nunca vai analisar a moradia isoladamente. É sempre comparar moradia com carro. É melhor um carro próprio alugado? Depende, cara. Depende de onde você mora, depende se tem transporte público, se não tem, se funciona bem o transporte por aplicativo na sua cidade, se o seu trabalho é longe, não é, se tem alguém que oferece carona. Então, quando você coordena educação, moradia, transporte, normalmente você consegue fazer um bem bolado em que eliminando um item e pagando mais no outro, você sai em vantagem. Tem que levar em consideração que às vezes uma mudança de moradia tem um efeito cascata muito poderoso. Você pode estar num apartamento legal, você vai mudar para um outro que está a 1 quilômetro daquele apartamento, mas às vezes é mesmo tamanho, aluguel parecido, mas uma vizinhança mais barata tem um posto de gasolina mais barato, uma padaria mais barata, todo o entorno tem um custo menor, um imposto menor. Então, numa visão anual do planejamento, eu consigo tirar às vezes 10, 15% do gasto numa simples mobilidade de algumas ruas. Então, parar, pensar, é a maneira de você interromper o que está fugindo ao controle e começar a encontrar esse controle. Quem é bom autodidata vai tentar parar, não vai encontrar soluções. Abre alguns vídeos no YouTube, pega um livro e já resolve. Alguns vão precisar de um treinamento, alguns vão precisar de um profissional assessorando. Mas hoje tem serviço e tem caminho. Há 10 anos atrás eu não poderia oferecer nada disso. Mas é importante, o mais importante não é o planejador, não é o livro, não é o vídeo no YouTube. É ter parado e pensado para se questionar. Cartão de crédito é um dos grandes vilões do Brasil. Eu discordo. Então. Hoje para quem tem, se a pessoa soubesse usar, seria talvez o maior aliado. Para mim sempre foi o meu grande aliado, sempre usei muito bem. Mas, enfim, geralmente eu peguei agora a headline de portal de notícias. É isso aí. Tipo, cartão de crédito é o maior vilão dos brasileiros. Segundo pesquisas, o maior endividamento é cartão de crédito. Qual que é a tua visão sobre cartão de crédito? Primeiro, eu só uso o cartão. Tá. Eu não uso nem dinheiro, nem débito há muitos anos. Eu usei meu cartão de débito esses dias, já não funcionava. Porque eu também só uso cartão de crédito. Por quê? Mas assim, o que você recomenda? Porque eu conheço pessoas que têm 4, 5 vezes mais de limite do que tem capacidade de geração de receita. Não tem problema. Porque ele chega, pega o cartão de um banco, aí eu falo assim, cara, só cuidado, porque às vezes o pior inimigo vai ser você mesmo. Mais importante que o limite é saber o quanto você está devendo para o cartão, porque toda compra a prazo, ela vai comprometendo o seu limite a longo prazo. Você pode estar gastando uma fatura de R$3.000, mas ter nos próximos meses 12 mil para pagar. Sim. Importante é saber que tudo isso que você tem a pagar, você tenha pelo menos uma reserva de emergências que cubra isso. Caso você perca o emprego, você tem que honrar o cartão, fora outros gastos. Então, tem que ter certeza da capacidade. Quanto mais você gasta no cartão, maior tem que ser a reserva de emergência. Mas qual a visão de Gustavo Cerbasi sobre cartão de crédito? É vilão? Não é? Não, sabendo usar ele não é vilão. Por quê? Você sabe o quanto você gasta com a sua moradia. Sim. Se for própria, você não paga nada, mas paga o condomínio, paga imposto, mas os grandes números a gente não esquece. A gente sabe quanto custa a escola dos filhos, a gente sabe quanto custa a pressão do carro. Não são esses números que bagunçam as finanças. Geralmente o que põe as pessoas nas dívidas são os gastos picados, o quanto gastou num passeio, o quanto gastou num lazer.
E aqueles gastos que não são planejamento mensal, né? Eu tenho uma estatística bem clara do que coloca cada família no vermelho. Os motivos têm a ver com fatos da vida. É o carnaval de fevereiro, é o ovo de Páscoa ficou caro, o presente é das mães, aquele mês que todo mundo fez aniversário na família. Então, a pessoa quando olha o orçamento dela, aparentemente funciona. Pô, eu ganho 5, quando eu somo moradia, transporte, saúde, alimentação, escola, parece que cabe nos 5. Por que não cabe? Cara, porque alguém vai te chamar para ser padrinho de casamento, porque sua avó tá fazendo aniversário, porque seu time tá na final e você decidiu acompanhar o futebol. Então tua mãe ficou doente e você é a única filha. Bom ou ruim, tem os fatos. Então, se as pessoas olhassem um orçamento do ponto de vista anual e não mensal, o orçamento seria diferente. Quando você pega lá, o ano passado, como é que eu gastei meu dinheiro? Você vai ver que tem aqueles picos, né, que estão associados às coisas que você gosta de fazer. Então, se você montasse o orçamento dessa forma, não faltaria. Geralmente, esses gastos avulsos não vêm num boleto, não vêm numa programação, num débito automático. São coisas que você vai, vou alugar uma roupa, vou resolver o problema, vou pagar um remédio, né? Então, geralmente, se você paga aquilo com o cartão, já tem um facilitador que, sendo planejado ou não, no cartão tudo vai ser pago na mesma data. Tem a data de vencimento do cartão, então você vai tomar uma decisão por mês do quanto resgatar dos seus investimentos ou do quanto deixar dinheiro na conta que é para pagar aquele cartão. Acabaram, as demais decisões financeiras estão lá planejadas. É o dia do débito automático, você pode planejar um resgate automático também. Tudo entra mais ou menos numa esteira do automático quando você sabe que o cartão vence no dia X. Você, no seu planejamento, estabelece um valor para esse cartão, não precisa dizer quanto quer jantar fora, quanto quer presente, quanto quer lazer. Você vai administrar o todo. E se você estabeleceu que a sua meta de gastar no cartão é R$2.000, por exemplo, chegou no meio do mês, olha a fatura, o extrato parcial. Puxa, já gastou 1.200, pô, passou da metade. Então, segura o cartão na segunda quinzena. A chance de errar é bem menor. Então, o erro de quem usa cartão é acreditar que, puxa, mas quando vencer, eu rolo a fatura, né? Vou parcelar. Não pode, é muito caro. É importante quitar a fatura na data. Por que crédito e não débito? Duas razões. Para o débito funcionar, tem que estar com o dinheiro parado na conta. Pô, nós estamos com juros de mais de 10% ao ano. Exato. Então, dinheiro parado na conta é caro. É melhor investir todo o meu dinheiro e só resgatar na véspera de pagar o cartão, ou no mesmo dia, né? Tem alguns investimentos que liquidez imediata. Mas a tal da emergência... Não, mas sempre o pessoal argumenta que é importante ter uma poupança. Se quebrar meu carro no fim de semana, não tem de onde tirar o dinheiro. Cara, usa o limite do cheque especial. A maioria dos bancos hoje dá 10 dias sem juros. Ou você pagar juro também por 3, 4 dias, vai ser bem menos do que você pedir um empréstimo por 6 meses, né? Porque muito empréstimo é baratinho, 2% ao mês, mas tem um mínimo de 6 meses de pagamento. Cara, você pagar 10% ao mês, mas só usar 3 dias, não pagou nada de juro. Numa emergência vai acontecer a cada 3 anos. Então, para ter eficiência, aplica todo o seu dinheiro, gasta tudo no cartão. O cartão te dá vantagem, te dá milha, te dá bônus, te dá cashback. Débito não dá nada disso. Eu abandonei totalmente o débito e só uso o crédito para facilitar minha vida, para ter mais recompensa, eu uso bastante milha, e para ter uma organização que é mais simplificada. É muito bom, né? Porque no final das contas, nós passamos a ser a peça central, né? Tem que ser, cara. Nós temos que construir nossa vida. Eu acho que quem me inspirou muito a isso, na verdade, não foi uma pessoa, foi uma sociedade, cara. Eu morei no Canadá há um tempo, em 2004. Sim. É um país legal, tudo funciona. Onde você morou lá? Eu morei no norte de Toronto, num lugar chamado Richmond Hill. Fica... Frio, hein? Não é? Pô, é frio, é uma colina, mas eu gosto de frio, né? Eu sou descendente de lituanos, então eu gosto de uma temperatura para mim, -5 é o estado normal, assim. Eu gosto bastante, mas não é pelo frio, assim. Me incomodou bastante no Canadá o verão, porque as casas são feitas pro frio. Mas no Canadá, desconsiderando o tédio, né? Que as coisas funcionam tão bem, chega uma hora que você tá com medo. Pô, alguma coisa tem que dar errado nesse país, né? Tudo funciona muito bem. Mas o que me chamou a atenção no Canadá é que cada família se comporta como uma ilha. Eles não se socializam tanto quanto os brasileiros. Isso é um ponto forte nosso, tá? Eu admiro a socialização dos brasileiros. Só que como cada família é uma ilha, cada família decide o seu rumo, o que vai fazer de forma bem independente. Então você vê que chegou a primavera, o pessoal quer fazer trilha, uma família vai para uma montanha, outra vai para outra, talvez uma esbarre na outra, né? Se cumprimente, mas cada um vai fazer esse churrasquinho num canto diferente do lago. Isso faz com que eles deem menos importância para a opinião dos outros. Então eles são mais independentes, eles são mais autônomos, eles confiam mais neles mesmos. Nós somos muito inseguros. Nós não sabemos se estamos indo no caminho certo até alguém dar um tapinha nas costas e falar, pô, Caião, tá indo bem, hein, cara? Pô, belo relógio, é sinal que você tá bem sucedido. Sim. Então a gente depende demais da opinião dos outros. E isso fragiliza demais a confiança que nós temos que ter em nós mesmos e que estamos construindo um caminho melhor.